Olá, personas! Eu sou o professor Silvano Prates. Bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula sobre frações, conceitos e operações. Essa é a aula 5. Falaremos sobre simplificações de frações. Na aula anterior, nós vimos frações equivalentes. Nós vimos que, por exemplo, 3/5 nós podemos obter frações de mesmo valor a esta fração de 3/5. Se nós multiplicarmos o numerador e o denominador pelo mesmo número, nós obtemos, então, uma fração equivalente. Por exemplo, se eu multiplicar o numerador por 2, vou ter que multiplicar o denominador por 2 também. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 2, 10. E veja que com o inverso nós também teremos frações equivalentes. Se eu quiser voltar a partir dos 6/10 e formar frações equivalentes que tenham um numerador menor ou denominador menor do que essas aqui, eu posso, então, dividir pelo mesmo número em cima e embaixo. Então, 6 dividido por 2 é igual a 3, e 10 dividido por 2 é igual a 5. Veja que eu tenho uma fração equivalente das 5 peças de quintos, estamos utilizando 3. Veja também que se eu for representar com as réguas de frações, está aqui o inteiro, estão aqui as peças de décimos, colocando uma após a outra aqui certinho para alinhar com a régua de inteiro, que é a branca, nós temos aqui 10 pedaços de décimos que equivalem a um inteiro. E pedaços de quintos, nós temos aqui 3 vermelhas, com mais duas, 5 vermelhas. Os 5/5 serão equivalentes a um inteiro. Então veja que dos 3/5, dos 5/5, estamos utilizando 3. E aí observe que para termos uma fração equivalente, eu utilizo 6/10. Veja também que para cada quinto eu tenho, então, 2 décimos, tá vendo? Então aqui, de cada quinto desse, eu tenho 2 décimos. Veja que o décimo é a metade do quinto tamanho. Décimo é a metade do tamanho quinto. Então, se eu tinha 3 de quintos, eu vou precisar do dobro em décimos para ter o mesmo valor. E a volta também, veja que 6 décimos, para utilizar um tamanho que seja maior, eu preciso de uma quantidade menor. Então, eu utilizei 3/5. E em aulas anteriores, mais especificamente na terceira aula, nós vimos que para comparar frações com numeradores e denominadores menores são mais fáceis. Por quê? Primeiro, é possível representar essas frações através de réguas. Segundo, nós também podemos optar pela divisão do numerador pelo denominador. Então essa conta fica muito mais simples com números menores, tá? Agora, se nós quisermos uma fração equivalente,
com numeradores ou denominadores menores que a fração dada de origem. Tá? Então vamos comparar, por exemplo, as frações 24/32 avos e 18/36, que foram citadas no finalzinho da aula 3. Vamos aplicar o que aprendemos até aqui. Então, primeiramente, eu vou colocar aqui a fração 24/32 avos. Lembrando que quando passa de 10 aqui no denominador, eu utilizo a palavra avos, quer dizer que a palavra avos significa partes. Então, 24/32 avos. Eu quero comparar a fração, só que eu tenho que ter frações equivalentes que sejam com números menores para que eu consiga comparar de maneira assim tranquila. Então, eu vou usar frações equivalentes aqui usando o que nós acabamos de ver, que é, se eu preciso diminuir este número, eu uso a divisão. Se eu preciso aumentar, eu uso a multiplicação. Então, usando a divisão aqui, veja que ambos os números são pares, então eu posso dividir por 2 em cima e embaixo. Dividindo por 2 o 24, vai dar 12. Dividindo o 32 por 2, vai dar 16. Veja que ainda continuo com números relativamente grandes. Posso continuar a divisão. Vou dividir, já que os dois são pares, eu vou dividir por 2 de novo. Continuo a ter frações equivalentes, porque eu estou dividindo o numerador ou o denominador pelo mesmo número. 12 dividido por 2 igual a 6, e 16 dividido por 2 igual a 8. Se eu não estiver satisfeito com esse número aqui, então eu posso continuar. Se der, eu posso continuar. Nesse caso, dá para dividir ainda. Vou dividir por 2 de novo, em cima e embaixo. 6 dividido por 2 dá 3, e 8 dividido por 2 dá 4. Veja que, se eu quiser continuar a divisão, não vou poder mais, porque não vou conseguir usar o mesmo número em cima e embaixo, tá? 3/4 então. Ou posso fazer assim, o 24/32, eu posso também dividir por 4. Não importa o número, desde que eu consiga dividir pelo mesmo em cima e embaixo. 24 dividido por 4 vai dar 6. 32 dividido por 4 vai dar 8. E aí eu divido de novo por 2, em cima e embaixo, 3/4. Ou posso fazer isso aqui ainda, ó. 24 e o 32, eu vou dividir por 8, em cima e embaixo. Veja que o 24 tem na tabuada do 8 e o 32 também tem. Então, 24 dividido por 8 é igual a 3, e o 32 dividido por 8 é igual a 4. Veja que, logo do início, eu fui dividindo por 2, eu precisei dividir por 2 3 vezes. Então fica a dica aí, se precisar dividir por 8, eu posso dividir por 2 3 vezes, que é o mesmo que dividir por 8. Então aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Então eu poderia ter dividido direto por 8, que já chegaria na fração equivalente aqui, que não daria para reduzir mais. Então aqui, ó, eu posso considerar, tá, o seguinte: este 8 aqui, ó, ele é o número maior desses divisores, desses números que eu usei na divisão para chegar nessa fração. Então eu posso dizer que ele é o máximo divisor comum. Olha só, os divisores do
24. Então eu escrevo assim, ó, divisores de 24. Eu vou fazer assim, ó. Quais são os números que eu coloco dentro da chavinha, que se chama divisor, que quando eu pego o 24, divido por esse número e sobra 0. Ou seja, o 24 tem na tabuada de quais números? Então, com certeza tem na tabuada do 1. Então, 1 é um divisor do 24. Veja que 24 dividido por 1 é igual a 24, sobra 0. Qual é o próximo divisor do 24? Qual é a próxima tabuada que o 24 tem? Posso usar o 2, porque o 24 é par. Então, 24 dividido por 2 dá 12, sobra 0. Qual é o próximo? Tem na tabuada do 3? Tem. Por quê? 2 mais 4 é igual a 6, e o 6 tem na tabuada do 3, então 24 também. Para essa informação sobre critérios de divisibilidade, veja uma aula minha sobre tabuada do 3 e critérios de divisibilidade. Então, continuando aqui, tem também na tabuada do 4, porque 4 vezes 6 é igual a 24. Se 4 vezes 6 é 24, então com certeza tem na tabuada do 6 também. 3 vezes 8 é 24, então tem na do 8 a do 3. O próximo aqui vai ser o 12, porque não tem na tabuada nem do 9, nem do 10 e nem do 11. Então, o 12. 12 vezes 2, 24. E o último aqui é o próprio 24, tá? Porque 24 dividido por 24 igual a 1 e sobra 0. Observe aqui também, rapidamente, que eu posso fazer essa relação, ó, pelas extremidades. Ó. Primeiro com o último, multiplico. 1 vezes 24, 24. 2 vezes 12, 24. 3 vezes 8, 24. E 4 vezes 6, 24. Tá? Então, esses são os divisores de 24. Agora, os divisores do 32. Ele é par, então tem o 2. Mas o número 1 é divisor de qualquer número. Próximo é o 2. Tem na tabuada do 3? Não tem, porque 3 mais 2 é igual a 5. E o 5 não tem. Próximo, 4. Tem na tabuada do 4. O 32 tem na tabuada do 5? Não tem. Tem na do 6? Também não tem. Na do 7? Não também. A do 8? Tem, porque 4 vezes 8 é 32. E a próxima é o 16, que é a metade do 32. Ó. Se nós usarmos esse esqueminha aqui, ó, o primeiro é 1, então o último só pode ser o 32. Ó, 1 vezes 32. O segundo é o 2, então o penúltimo é metade do 32. Dobro, metade. E aqui no meio, 4 vezes 8, 32. Agora observe, aqui são os divisores de ambos os números. Qual o divisor que aparece nos dois ao mesmo tempo e que seja o maior? Nesse caso aqui, é o 8. Então eu digo que o máximo divisor comum entre o 24 e o 32 é igual a 8. Por isso que, quando nós dividimos direto por 8 aqui, já chegamos nesta fração aqui que não dá mais para reduzir. Vamos fazer a mesma coisa com agora 18 e 36. Então veja que do 24 32 avos nós chegamos em numerador e denominador menores daqui, ó, e que são equivalentes, tem o mesmo valor aqui. Então isso é simplificar, tá? É reduzir o numerador e o denominador. Então 18 e o 36, eu posso usar o máximo divisor comum, ou eu posso ir dividindo até não dar mais para dividir. Então os dois são pares, dividido aqui, dividido por 2, 18 dividido por 2 é igual a 9. 36 dividido por 2 é igual a 18. Aqui veja que o 18 dá para dividir por 2, só que o 9 não. Então eu vou para o 3.
O 9 dá para dividir por 3 e o 18 também. Fazendo a divisão, eu tenho 3/6. Ainda dá para dividir. Por exemplo, posso continuar dividindo por 3. Posso dividir por 3 de novo. 3 dividido por 3 dá 1. E 6 dividido por 3 dá 2. Agora, se nós utilizarmos o máximo divisor comum, ó, quais são os divisores do 18? O primeiro é sempre o 1 e o último aqui, ó, o próprio 18. Então, 1 vezes 18, 18. É par? 2. 2 vezes quanto vai dar 18? Então, o penúltimo aqui é o 9. 3. 3 vezes quanto vai dar 18? É o 6. Então, aqui, veja que eu já terminei os divisores. E os divisores do 36? 1, 36. O 2 aqui, metade, 18. 3, e aqui 12. Tem no 4, 9. E tem na tabuada do 6. Veja que nesse caso, nós tivemos um número só no meio. Então ficaria assim, ó, 1 vezes 36, 36. 2 vezes 18, 36. 3 vezes 12, 36. 4 vezes 9, 36. E, quando sobrar um número só no meio, é multiplicado por ele mesmo. 6 vezes 6, 36. Então, qual é o máximo divisor comum aqui entre o 18 e o 36? Nesse caso, é o próprio 18. Tá? Então, aqui, entre 18 e 36, para simplificar, ou seja, para reduzir o numerador e o denominador, eu poderia dividir o de cima e o de baixo por 18. 18 dividido por 18 dá 1. E 36 dividido por 18 dá 2. Veja que chegamos no mesmo resultado. Tá legal? E aí, qual é a conclusão que nós podemos chegar para comparar esses números? Então, ó, resumindo, 24/32 avos, nós vimos que é igual a 3/4. E o 18/36 avos é igual a meio. Então, para comparar, faço aqui assim, ó. 24 comparado com 18, o 24/32 avos comparado com 18/36 avos, eu posso usar as frações equivalentes que são menores, ó. Então, 3/4 aqui no lugar de 24/32 avos, já que são equivalentes, e metade no lugar de 18/36 avos. Então, se nós utilizarmos as réguas de frações, nós vamos ter isso aqui, ó, 3/4 comparado com uma metade, você pode observar que 3/4 é maior do que a metade. Então, coloco o sinal, a abertura do sinal voltada para o número maior. 3/4 é maior do que metade. Então, 24/32 avos é maior do que 18/36 avos. Tá? Então, veja que nós utilizamos o método de simplificação de frações para compararmos frações em que os números eram assim inviáveis para utilizar réguas ou qualquer outra espécie de divisão, por exemplo, tá? Então, quando eu reduzo a fração e não dá mais para reduzir, eu digo que essa fração é uma fração irredutível, que não dá mais para reduzir. Tá bom? Tá legal? Então, essa foi mais uma aula de comparação de frações, estendendo um pouquinho a aula de
frações equivalentes, tá bom? Até a próxima aula, que nós falaremos de tipos de frações. Forte abraço!